Você já imaginou um dos maiores arsenais submarinos do mundo parado no meio do mar? Incapaz de se mover, prestes a explodir? Pois é exatamente isso que aconteceu com a Rússia, um país que por décadas usou seus submarinos para lançar medo e mostrar poder. Com cerca de 65 desses monstros das profundezas, a Rússia é uma ameaça subaquática temida globalmente. Seus inimigos sabem muito bem que, em algum lugar, pode estar escondido um submarino com capacidade até para lançar mísseis nucleares. Isso é intimidação pura, um jogo de poder nas sombras do oceano. Mas, e se, no momento em que a Rússia tenta impor sua força, essa força simplesmente falha? É aí que a humilhação começa. Em 28 de setembro, uma notícia bombástica veio à tona. A Novorossiysk, um submarino a diesel elétrico da classe Kilo, parte da frota russa do Mar Negro, simplesmente quebrou no coração do Mediterrâneo, praticamente no quintal da OTAN. Enviado em missão de combate para esta região estratégica, o que ele deveria estar fazendo lá? Ninguém sabe exatamente, mas agora isso pouco importa. O que realmente importa é que o Novorossiysk virou um patinho feio abandonado no mar, uma ameaça que não ameaça mais nada. Um problema técnico terrível o deixou completamente imóvel. Só isso já seria um pesadelo, mas existe algo ainda pior, uma falha no sistema de combustível que está causando um vazamento enorme, transformando o submarino em uma verdadeira bomba-relógio. Se ele não for consertado rapidamente, uma explosão pode acontecer, e junto com ela, a vida dos 52 tripulantes pode ser perdida para sempre. Mas as esperanças de reparo se esvaem no ar. O submarino, que emergiu no Estreito de Gibraltar, está literalmente à deriva, e ninguém a bordo tem competência para consertar uma falha tão grave. Para piorar, mesmo que houvesse um especialista, o Novorossiysk não possui as peças necessárias para reparar o problema. Isso cria uma corrida contra o tempo para que a Rússia envie ajuda para salvar seu submarino antes que a tragédia ocorra. Fontes anônimas, divulgadas pelo canal russo VCH Kalgpu no Telegram, revelam que o combustível está vazando diretamente para o compartimento de carga do submarino, e não há sobressalentes ou especialistas qualificados a bordo. O perigo não é apenas mecânico, mas também químico e ambiental, pois a inalação dos gases já está colocando a tripulação em risco. Fique atento, pois essa história é só o começo de uma série de reviravoltas que expõem a fragilidade e o caos que permeiam a Marinha Russa, um espetáculo que ninguém poderia esperar tão perto do território dos países da OTAN. A humilhação de Vladimir Putin está longe de terminar, e o que virá a seguir pode ser ainda mais devastador. Até agora, vimos que nem mesmo um especialista a bordo poderia resolver o problema catastrófico do submarino Novorossiysk. Sem peças de reposição para reparar o vazamento, a Rússia corre contra o tempo para tentar salvar essa embarcação à beira do desastre. Mas o que exatamente torna essa situação tão desesperadora? Informações recentes, vindas do canal russo VCH Kalgpu no Telegram, revelam um quadro alarmante. Fontes anônimas indicam que o sistema de combustível do submarino foi danificado, provocando um vazamento direto no compartimento de carga. Não há peças sobressalentes e a tripulação não tem especialistas capazes de consertar a falha, deixando Novorossiysk vulnerável e praticamente imobilizado. Há um fio de esperança, o combustível vazado parece ser diesel. Embora inflamável, o diesel tem um ponto de ignição relativamente alto, 140 graus Fahrenheit, o que diminui a probabilidade de causar um incêndio espontâneo nas condições internas do submarino. No entanto, o risco persiste. Um simples faísca pode transformar um perigo invisível numa explosão devastadora. O diesel queimar é ainda mais temível do que fogo movido a gasolina ou querosene. As chamas desse combustível são difíceis de apagar, especialmente dentro de um ambiente fechado como o casco do submarino. E, se o fogo começar, só se extinguirá quando a embarcação afundar e o compartimento for inundado. Mas existe um perigo ainda mais silencioso, a imensa quantidade de diesel vazando dentro de um espaço confinado. Os tripulantes do Novorossiysk tentaram conter o vazamento isolando o compartimento de carga. No entanto, se alguém se aventurar ali, estará exposto a vapores tóxicos. De acordo com a Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido, esses vapores podem causar tontura, dores de cabeça e sonolência.
Exposições prolongadas podem ser ainda mais danosas, levando a coma, perda de controle muscular e problemas no coração e pulmões. Será que a tripulação conseguirá evitar um desastre maior? A tensão a bordo cresce a cada segundo, enquanto o tempo corre contra eles. A próxima faísca pode desencadear um inferno que ninguém poderá controlar. A pergunta que fica: Rússia está realmente preparada para enfrentar essa bomba relógio subaquática, ou a humilhação será completa? A equipe policial da Novorossiysk, um submarino russo, selou a câmara de carga para conter um vazamento de combustível. No entanto, se alguém se atrever a entrar, estará sujeito a vapores tóxicos, capazes de causar tonturas e dores de cabeça. Isso é afirmado pela Agência de Segurança Saúde do Reino Unido. A exposição prolongada pode ser ainda mais grave. Os tripulantes da Novorossiysk enfrentam um dilema mortal. A situação é crítica, e a pressão aumenta conforme o tempo passa. Os efeitos de respirar grandes quantidades de vapores de diesel podem ser devastadores. O risco de coma, perda de controle muscular e complicações cardíacas está em jogo. Os ocupantes do submarino precisam encontrar uma maneira de conter o vazamento. Se falharem, esse combustível mortal pode ceifar suas vidas antes mesmo de pegar fogo. Selar a câmara pode não ser a solução eficiente. De acordo com informações do canal russo VCH Kalgpu, a situação se complicou ainda mais. Isso porque o combustível acumulado se tornou um risco de explosão. A equipe pode não ter escolha a não ser começar a drenar o combustível diretamente no mar. Essa ação precipitada, além de ser uma preocupação ambiental, iria impossibilitar o uso do combustível para manter o submarino operacional. A ameaça de uma ignição é iminente. Qualquer movimento brusco em torno do combustível pode gerar uma explosão catastrófica para a equipe da Novorossiysk. Essa situação tensa representa um barril de pólvora prestes a explodir. O fato de tudo isso acontecer próximo ao mar Mediterrâneo, uma região que na verdade serve como quintal de várias nações da OTAN, transforma essa história de uma potencial tragédia russa em uma humilhação pública. O submarino que deveria ameaçar os países costeiros mediterrâneos da OTAN se vê à beira da perda total. Estamos diante de uma repetição de erros do passado? De fato, não é a primeira vez que um submarino russo enfrenta sérias dificuldades. A lembrança do desastre do submarino Kursk, ocorrido em 2000, é perturbadora. Naquele ano, o primeiro mandato de Putin ficou manchado pela tragédia, em que um sistema de propulsão de torpedo defeituoso resultou em explosões que afundaram o submarino Oskar II, levando à morte de todos os 118 a bordo. O que Putin fará agora? A resposta pode mudar o destino de muitos envolvidos. A tensão aumenta. Quem realmente está preparado para o que está prestes a acontecer? Quando a Rússia comandou 65 submarinos, jurou que seus segredos navegariam silencios nas águas vastas do planeta. A pressão vinha de um aquamarino silencioso, um poder que precipitou tensão em todo o mundo. Mas o que acontece quando essa força parece frágil? O último boletim afirma: um dos submarinos diesel-elétricos classe Kilo, o Novorossiysk, capotou no mar Mediterrâneo. Como você viu a metrópole artificial, um guisado de 242 pés, cair silenciosamente em silêncio? Vem o choque. O porão foi inundado por diesel, um líquido tão denso que não se assemelha ao fogo da lâmpada. O cheiro diesel, pouco ácido, mas profundo, preenche o casco, como se o sub estivesse devorando a própria respiração das 52 almas lá dentro. O sino de alerta toca, mas não há engenheiro preparado para um derramamento tão grande. O risco não termina no cheiro. A falta de grânulos de combustão torna impossível apagar a chama antes que a água transborde. A tensão cresce enquanto a água se aproxima da borda do compasso. Você já sentiu o ardor de um veículo elétrico em miniatura? Um eletricista real aqui, porém, precisa desenhar com as mãos sujas de petróleo que pode criar vapor de arruinamento. Se a chama surgir, o sub explodirá como uma estátua de gelo. E não é o primeiro drama. Apenas meses antes, o Corvo de vetor de mísseis VYSHNY Volochok colidiu com um tanquer civil no Mar de Azov. O tecido da própria marca de ironia, que enquanto acredita em ataques de drones ucranianos que a própria marinha para não ter culpa.
Quantas promessas rotuladas de combate poderiam corromper o que é apenas a urina na água, a oficina na saliência? O eco de um passado em que o presidente Putin, assistindo à morte dos 118 homens no Kursk, escondeu os segredos nucleares dos olhos do mundo. Se a história se repetir, a devastação será uma primeira vez em poucos séculos. Putin recusou a ajuda da Ocidente em 2000, e agora, no coração da guerra na Ucrânia, solicitará o impossível. Se a Marina Rubra se recusar a aceitar socorro, embarque em um destino denso de terror para os 52 combatentes. Cada pulsação de sangue é um suspiro que deve chamar a tempestade, mas quem será o herói que descobre a rota de fuga antes da luz tremular do fogo dançar sobre o aço enferrujado? No capítulo anterior, vimos que o navio russo VYSHNY Voloshyok revelou danos estruturais graves após colidir com um petroleiro civil no Mar de Azov. Para encobrir a verdade, o comando militar russo mentiu, afirmando que o navio continuava pronto para o combate e que os estragos foram causados por uma enxurrada de drones ucranianos, uma versão difícil de acreditar, claramente destinada a preservar a imagem do poderio naval da Rússia. Agora, imagine a humilhação que a Rússia sofre ao admitir que sua própria tripulação naval foi incompetente a ponto de colidir com um navio civil. Mas isso é apenas o começo. O submarino Novorossiysk, uma importante peça da frota russa, enfrenta uma falha catastrófica no seu sistema de combustível. Essa situação absurda revela como uma embarcação deste calibre, que deveria ser símbolo de força e estratégia, está perigosamente debilitada. Com 2 geradores a diesel e propulsão elétrica, o Novorossiysk atinge no máximo 17 nós de velocidade submersa. Não é rápido, e seu alcance entre 6.000 e 7.500 milhas náuticas não impressiona. Mesmo assim, ele segue sendo uma ameaça, armado com 18 torpedos, mísseis e minas, prontos para atacar sob ordem do Kremlin. Mas sua importância aumenta a vergonha do momento. Essa não é uma relíquia soviética, abandonada e velha, mas um submarino relativamente jovem. Construído em agosto de 2010 e incorporado à frota oficialmente cerca de 4 anos depois, o Novorossiysk tinha apenas cerca de 11 anos quando atingiu seu ponto crítico. Por quase uma década, ele cumpriu seu papel, inclusive numa provocação recente no Canal da Mancha. Em junho de 2025. Naquela ocasião, o submarino emergiu propositalmente naquela área cercada pela França e pelo Reino Unido, como um recado claro: a Rússia pode colocar suas armas a poucos passos das costas europeias. As forças britânicas reagiram rapidamente. Acompanhado por navios de patrulha como o HMS Mercy e helicópteros, o Reino Unido monitorou o movimento do Novorossiysk enquanto ele navegava acompanhado do rebocador Yakov Grebelski. Pelo menos, naquela missão, não houve um incidente grave, mas agora o cenário mudou drasticamente. O que será do Novorossiysk imobilizado, vulnerável, cercado por águas controladas por potências da OTAN? Quantas vítimas essa falha pode castigar? A fragilidade exposta pelo submarino não é apenas técnica, é um símbolo gritante da queda da força naval russa. E pior ainda, o que acontecerá aos 52 membros da tripulação presos dentro deste casco que ameaça explodir? O silêncio das profundezas mediterrâneas pode guardar um desastre pronto para emergir a qualquer instante. Poucos meses após sua aparição incomum no Canal da Mancha, quando chamou atenção ao emergir acompanhado pelo rebocador Yakov Grebelski e ser monitorado por navios britânicos, o Novorossiysk enredou-se numa situação ainda mais humilhante. Inicialmente, essa aparição parecia uma provocação calculada à OTAN, uma mensagem silenciosa de ameaça submersa, pronta para atacar ou intimidar. Contudo, ninguém poderia imaginar que esse mesmo submarino, agora nas águas do Mediterrâneo, estaria à beira da desativação por uma avaria grave. O que revela esta tragédia silenciosa é que o Novorossiysk não era um navio condenado, abandonado por seus oficiais. Muito pelo contrário, ele estava ativamente em missão, ou seja, servindo como uma peça-chave na estratégia russa de intimidação militar e projeção de poder. Isso indica que a Rússia acreditava que o submarino ainda estava operacional, ou, ao menos, optou por arriscar seu uso apesar dos problemas técnicos iminentes. Seja qual for a realidade, o que importa é que o destino da embarcação parece selado. Imagine a cena, silencioso, à deriva no mar, com seu casco de 74 metros marcado pelo tempo e uso,
o Novorossiysk está à mercê de um vazamento de combustível perigoso e aparentemente irreparável, já sem pilotos qualificados ou peças sobressalentes capazes de resolver a crise. Caso nada seja feito, ele irá naufragar exatamente onde a presença russa é menos desejada, no quintal da OTAN, sem qualquer intervenção necessária das potências ocidentais. Para Vladimir Putin, essa situação é um verdadeiro desastre político e operacional. A missão do Novorossiysk era exatamente permanecer invisível, ameaçador, e pronto para golpear, e agora ele é um alvo fragilizado e exposto. Pior ainda, o incidente desvela uma realidade alarmante. A frota naval russa enfrenta sérias dificuldades logísticas e técnicas. Exposta às sanções e ao desgaste, a Marinha Russa tem mandado suas embarcações para alto mar mesmo sem condições de manutenção adequada, correndo riscos enormes e pagando um preço caro pela negligência. Relembremos outra humilhação recente. Em junho de 2024, a edição da National Interest denunciou o estado precário do submarino nuclear da classe Yasin M. Kazan, avistado em Havana mostrando sinais evidentes de desgaste. É um retrato claro da crise que agora aprisiona também o Novorossiysk, um barco relativamente jovem, com pouco mais de uma década de serviço, mas já marcado pela decadência acelerada. Então, o que acontece quando um poder que pretende dominar os oceanos se vê preso em uma armadilha própria? Será que o silêncio estremecido do Novorossiysk é apenas o prelúdio de um naufrágio ainda maior para a Marinha Russa? E o mais inquietante, qual será a resposta de Putin diante da derrocada de uma das suas últimas ameaças submersas? Uma verdade impossível de ignorar paira no ar salgado do Mediterrâneo: a Marinha Russa está afundando, e o mundo todo está para assistir ao espetáculo. Já pensou no que acontece quando uma das maiores potências navais do mundo mostra sinais claros de decadência? A Rússia, com seus cerca de 65 submarinos, é uma força temida no fundo do mar. Seu poder submerso é uma constante ameaça, que causa apreensão nos rivais, especialmente quando esses submarinos podem lançar mísseis nucleares. Esse jogo de intimidação é sua maneira de projetar força e manter o controle. Mas e se essa força começar a falhar? Uma falha técnica em um submarino russo no Mediterrâneo revelou exatamente isso: uma Rússia fragilizada, humilhada em sua própria vizinhança estratégica. Em setembro de 2025, vazou a notícia que chocou especialistas: o Novorossiysk, um submarino diesel-elétrico da classe Kilo, parte da Marinha do Mar Negro, sofreu uma pane grave enquanto patrulhava o Mediterrâneo. A situação saiu do controle. O submersível enfrentava um vazamento massivo de combustível, tornando o navio uma bomba-relógio flutuante. A equipe a bordo, formada por 52 tripulantes, está cercada por perigo iminente. Com a falha do sistema de combustível, o diesel escapava para dentro do compartimento de carga, causando risco de explosão a qualquer momento. Existe até a possibilidade de a substância inflamar caso um faísca ou chama acidental a atinja. Nesse caso, o fogo não apagaria até o submarino afundar. O cheiro forte do diesel invade o ambiente, provocando tonturas e náuseas, e o perigo de intoxicação se torna real a cada hora que passa. Para piorar, os especialistas a bordo não têm os equipamentos ou peças para consertar o problema. Pior ainda, nem mesmo a presença de um técnico especializado salvaria o dia, pois o navio está mal preparado para reparos desse porte. E aí está o tormento. O Novorossiysk está encalhado no Estreito de Gibraltar, no limite da paciência dos russos em tentar recuperá-lo antes do desastre final. Uma situação que rapidamente se transforma em um pesadelo público para Putin e sua marinha. Surge então um fato alarmante revelado pelo canal russo VCH Kalgpu no Telegram: diante do vazamento, a tripulação pode não ter outra alternativa a não ser bombear o combustível direto para o mar, numa operação desesperada que não só contaminaria o ambiente, como também comprometeria o funcionamento do submarino. Perigo duplo. A tensão vibra no ar, pois há um risco palpável de que, ao bombear o diesel, seja gerada uma faísca fatal, consumindo o navio e sua tripulação em um inferno submarino. A humilhação não para por aí. Este mesmo submarino, que deveria simbolizar o poder russo, já havia chamado a atenção meses antes ao emergir estrategicamente no Canal da Mancha, como se provocasse os países da OTAN. Agora, ele se torna um peso morto, revelando a fragilidade das forças russas no mar, castigadas pelas sanções e pelo desgaste crônico de seus equipamentos.
A história repete a tensão do desastre do Kursk, em 2000, que marcou o início da presidência de Putin, quando sua insistência em não aceitar ajuda estrangeira custou a vida de 118 submarinistas, um trauma ainda vivo na memória coletiva. Agora a Rússia encara um dilema brutal. Aceitar ajuda externa para salvar a tripulação do Novorossiysk significaria admitir sua fraqueza em pleno confronto contra a OTAN e continuar sua política de isolamento diante de aliados. Recusar socorro, por outro lado, pode ser uma sentença de morte para os homens presos no interior do submarino. O futuro da tripulação está suspenso num fio, entre a morte nas profundezas e a vergonha pública de depender dos inimigos. Enquanto isso, não é só o Novorossiysk que está em crise. Outro navio russo, o corveta VYSHMY Voloshyok, foi severamente danificado após colidir com um navio civil no Mar de Azov. Inicialmente, a Rússia tentou disfarçar o acidente como ataque inimigo, mas as fotos revelaram a realidade: sua própria marinha afunda em desorganização e incompetência. A situação desesperadora no Mediterrâneo é uma prova viva do preço que o Kremlin paga por anos de falhas estratégicas e isolamento político. Por trás dessa aparente força, a verdade é cruel. Justamente Novorossiysk, um dos navios mais modernos e capazes da frota russa, mostra sinais evidentes de decadência. Em serviço desde 2014, com velocidade máxima de 17 nós submerso e arsenal de 18 torpedos, este submarino era peça central na estratégia de intimidação da Rússia contra a OTAN. Mas, ao afundar lentamente no esquecimento técnico, ele expõe o quão longe a marinha russa se afastou de sua glória passada. Será que a Rússia sobrevive a essa reviravolta inesperada, ou este é apenas o começo do declínio inevitável de sua força naval? A pressa em resgatar o Novorossiysk pode custar vidas e revelar feridas profundas que vão muito além do combustível vazando em um submarino. O relógio está correndo contra Putin, e o mundo observa em silêncio, esperando pelo próximo capítulo dessa história de poder, orgulho e desastre nas águas mais estratégicas da Europa. A Marinha Russa, outrora considerada uma força temida, está agora claramente esticada ao limite. A crise que começou a se desenhar nas imagens do submarino Kazan em 2024 parece estar finalmente chegando para assombrar o Novorossiysk. Em agosto de 2025, fontes confiáveis revelaram que os problemas navais da Rússia ultrapassam o âmbito dos seus submarinos. É toda a frota que enfrenta o desgaste e o desgaste aumentado. A frota do Mar Negro, à qual o Novorossiysk pertence, sofreu severamente os golpes das batalhas contra a Ucrânia. Desde a invasão, um terço dos navios dessa frota foi danificado ou até destruído. Se a perda do Novorossiysk acontecer, será uma tragédia onde o abalo não será apenas tático, mas simbólico, um duro golpe para a já fragilizada força russa na região. Porém, o impacto mais devastador talvez seja outra perda, a de um porto estratégico no Mediterrâneo, vital para o suporte e socorro do submarino em apuros. Essa base naval era o porto de Tartus, na Síria, local de presença significativa da Rússia graças ao apoio que concedeu ao regime Assad durante o conflito brutal no país. Mas, com o colapso do regime de Assad em 2024, Moscou perdeu o controle desse porto essencial, um golpe fatal para suas operações navais no Mediterrâneo. Sem Tartus, o apoio logístico à frota russa na região foi comprometido, forçando a Rússia a depender de rotas muito mais longas e complicadas para tentar acudir suas embarcações. O comandante Arjen Varnaar, da fragata HNLMS de Ruyter da Marinha Real Holandesa, deixa claro quão crítico é esse revés para a Rússia. A longa perda da frota do Mar Negro, combinada com a impossibilidade de usar o porto sírio, cria desafios quase intransponíveis. Embora o problema imediato não atinja a frota do norte, o Novorossiysk está atualmente em águas onde o acesso rápido e seguro dependeria justamente do porto sírio, agora perdido. Se essa rota fosse ainda viável, navios de resgate russos poderiam navegar com facilidade pelo Mediterrâneo e pelo Mar Tirreno até o Estreito de Gibraltar, onde o submarino está incapacitado. Agora, sem esse apoio vital, a Rússia enfrenta uma corrida contra o relógio para salvar o Novorossiysk. A questão que fica no ar é assustadora. Como um dos maiores poderes militares do mundo pode estar tão vulnerável, à mercê de um sistema logístico desmoronado? O que acontecerá com a tripulação presa nessa situação desesperadora, em um mar onde cada momento pode ser o último?
A resposta pode moldar não só o destino de um submarino, mas também o futuro naval da Rússia. Até pouco tempo atrás, os navios de resgate russos podiam usar o Porto Sírio para chegar rapidamente ao Mediterrâneo e alcançar o Estreito de Gibraltar. Hoje, essa rota está bloqueada, pois a Rússia perdeu o controle desse porto vital. Agora, para socorrer o submarino Novorossiysk com seu grave problema técnico, as embarcações russas precisam dar uma volta imensa contornando toda a Europa. Mesmo se conseguirem alcançar a embarcação, será que terão as peças necessárias para o conserto? Em teoria, qualquer submarino enviado para operações ao redor do mundo deveria estar equipado com componentes essenciais, principalmente para um sistema vital como o de combustível. Além disso, um especialista treinado deveria estar a bordo para realizar os reparos necessários. Mas a Novorossiysk parece não ter nada disso. Essa revelação expõe um segredo que Vladimir Putin certamente gostaria de manter oculto: as duras consequências das sanções ocidentais e o baixo nível de treinamento da marinha russa pesam muito mais do que o Kremlin admite. Essa crise revela uma verdade devastadora sobre a marinha russa, já chamada de tigre de papel pela revista The National Interest em agosto de 2024. Ou seja, uma força poderosa apenas no nome, superestimada há muito tempo, e que veio à tona com a derrota do que restou da frota do Mar Negro na guerra da Ucrânia. Esse mesmo veículo alertava em 2019 que a Rússia estava longe de conseguir substituir seus submarinos antigos na velocidade necessária, especialmente os nucleares. Já as embarcações da classe Kilo, a que pertence a Novorossiysk, enfrentam problemas similares. São embarcações a diesel elétrico, a maioria fabricada nos anos 90, ou seja, envelhecidas e frágeis. Essas dificuldades crônicas, causadas talvez pela falta de expertise técnica, escassez de peças ou ambos, vêm se acumulando há mais de 6 anos. Somando-se a isso o desgaste da guerra na Ucrânia e as severas sanções, não surpreende que um submarino tão crucial esteja agora paralisado, com um sistema de combustível vazando e painéis inutilizados, exposto e vulnerável na área de atuação de países da OTAN. Como ficará a Rússia se o Novorossiysk afundar? Qual será o impacto dessa humilhação para Putin e seu esforço de manter a projeção de poder naval? Essa é uma crise que pode virar um pesadelo para o regime russo. O que parece ser um problema técnico é, na verdade, um sintoma de um colapso muito maior. A marinha russa, tão temida há décadas, pode estar entrando em sua fase mais sombria e talvez irreversível. Imagine perder para sempre um dos seus principais instrumentos de poder no mar. Um submarino estratégico da Rússia, abrigo dos temidos mísseis nucleares, agora reduzido a um mero casco de metal afundado, abandonado no território naval da OTAN. O que isso significaria para Moscou e sua capacidade de intimidação contra seus inimigos? Já não é segredo que, após perder o Porto Sírio de Tartus, a Rússia não possui mais submarinos ativos no Mediterrâneo desde o início deste ano. A saída dos últimos submarinos do Mediterrâneo, em janeiro, revelou a fragilidade do domínio naval russo na região, uma vez que Tartus era sua base essencial para operações submarinas naquela zona. O Novorossiysk, que deveria proteger a entrada do Mar Negro, navegava pelo Estreito de Gibraltar, o porta de entrada para a zona mediterrânea, onde a presença russa é vital, ou teria estado em missão oculta lá durante meses, retornando para casa. Esta revelação implica que o poder de intimidação da Rússia não só estava presente, mas sua manutenção dependia dessa base perdida. Agora, o tanque de guerra silencioso está impossibilitado de cumprir sua missão, e a pergunta que todos fazem é: qual será o próximo passo de Moscou? É provável que a Rússia tente enviar navios para resgatar seu submarino, mas terá que seguir por águas hostis, pedindo permissão à Espanha, membro da OTAN, ou a Marrocos, um país que, mesmo tendo adotado neutralidade, apoiou a Ucrânia em 2022. Navegar por essa rota é como entrar na boca do lobo, e o custo político e estratégico dessa operação poderá ser altíssimo. Mas aqui está a reviravolta. Pode ser que Putin nem se dê ao trabalho de tentar salvar o Novorossiysk. A história recente tem uma sombra pesada sobre decisões similares, quando ele negou ajuda internacional para a tripulação do Kursk, um desastre submarino em 2000 que terminou com a morte de todos a bordo. Se repetir esse padrão,
o destino da atual tripulação pode estar selado pela obstinação do líder russo, deixando-os enfrentar sozinhos as consequências de um colapso técnico anunciado. Será que Putin está disposto a deixar mais vidas russas serem perdidas para salvar uma fachada de poder desmoronando? Ou assistiremos a uma nova tragédia escondida sob as sombrias águas do Mediterrâneo? A resposta pode definir o futuro da influência russa no mar e trazer mais um capítulo sombrio para sua história naval. Será que o Novorossiysk será apenas mais um símbolo da queda silenciosa da frota submarina russa? A tensão sobe e o relógio corre, o silêncio do fundo do mar pode finalmente quebrar em um estrondo que ninguém esperava. Uma pergunta que ecoa nas correntes do Mediterrâneo: e se o que parece ser um simples vazamento de combustível for a gota que faz o mundo inteiro tremer? O silêncio que segue o clique de uma válvula travada pode transformar uma embarcação em um monstro em fuga, e esmagar uma nação inteira em poucos minutos. Era a tarde de 28 de setembro de 2023 quando Novorossiysk, parte da frotas do Mar Negro, surfou no Estreito de Gibraltar, fora das áreas de combate, apenas para descer a vida em silêncio. A própria nave, construída em 2010, poucos anos antes de entrar em serviço, agora exibe um núcleo de energia que, em vez de sustentar milhares de quilômetros de escuridão, arde como fogo que ainda não encontrou a chama. A bordo, a enxada do motor diesel ecoava como um perfume de pólvora antigo. No entanto, dentro da câmara de combustível, a água invisível se espalhava, especialmente naquele momento em que a fuga final poderia ser a única cura para a baladada de água que, antes de morrer de um apagão, parecia ser vida em si. Se o motor permanece colado à sua própria destruição, a bomba de óleo que sobe para a superfície pode ser a ferida aberta que absorve toda a humanidade de um país capaz de dizer poder ao ouvir o tremor. A ineficácia de reparos de última hora traz à cena um quadro de silêncio dietético, acompanhado de estalos frios dos conchos por trás do casco que agora, sem terno da tripulação, se preza como mar que engole o próprio badal de lodo. Atravessando a barreira de octágono de ondas, cada cigarro de óleo que se desloca degrada a integridade de uma vida humana adormecida. Paralelamente, a esperança da Tiráfrica se esconde em um ponto de ser desenvolvida, já que quando a bomba morfa cede o caminho do Mountain e se mantém fluir no vivo Geriênia de Lives no Okazid. Conforme os cubos de raciocínio de Putin se espalham a Sonioro de Preli, o terror de uma nação se enche de detalhes. 52 homens que agora, de acordo com a mensagem onírica do Telegram VCH Caldipu, se viram lá dentro, que respiram hidrox, putardo de densidade, que o campo de gás é um cloro que se torna um coágulo no sangue. Dito que dia ter a lacuna, e Tinguna Den Elliot permite, o som do script de atalhofo fica frio, dando evidência de que aqui estavam estragamentos tóxicos de roupa, o simples pequeno, desde antes que se diga a idade do, se Luca temor inferem. O holandês nas tuias ressorça qual Monte se digita para dar destino em Bravame. Quando as segaturas de navio ronco continuem, a métrica de vida se encontra na vibração do numbar de coente. A pura rouquidão desses dias, de rebarbar, é ecoante em duas de trar a luz de tom de guerra. E dentro deste refúgio de músculos, a voagem de um combustível que florescera para cruzar, apoisando-se demais, pediu de cui desafiar, se a volume de futuro era o da pederessa. De modo absurdo, as arestas de Pueir dados, abaixo do cetro de DF no Apostida, e se os humanos emergiam de latidão, com a tremor quente de amanhã. Mas, o que acontece se a chama real desses petros for acesa em pleno gongo de banho de Portugal? A morte nesta tela corre com trevas reserve _ 200627 se mistura ao eco de revisão de batalhas. O quase todos absurdamente imaginativas qual ingresso despromessa numa sim mineral montuins, se essa ousa coinfinir. A última nota é feita como um apelo contra o posto da expectativa. O que será de uma barca que sonha em mergulhar? Mas, enquanto a noite acendia novas estrelas, a água vibra contam de uma torpe. A vitória da incrível Orna de Vindolimais, chama Lacrim, a mesta. O que será do destino aleicado deste navio, Vento de Medina, que antes do fim, parecia próprio terror de intervenção nas armadas de um novo mundo? Você já parou para pensar por que tantas vidas russas estão se perdendo nas batalhas ao redor de Pokrovsk? A resposta é implacável. Vladimir Putin está mandando seus soldados para a morte certa.
Desde semanas atrás, as forças russas vêm tentando conquistar a cidade, pois tomar Pokrovsk abriria uma nova frente para atacar a região de Donetsk. Essa cidade não é apenas simbólica, é um ponto estratégico crucial para o controle logístico do Donbas. Por isso, conquistar Pokrovsk tem sido o objetivo principal de Putin durante todo o verão. Agora, para chegar até ali, a Rússia tentou avançar por Mirnohrad. O plano inicial era usar seus veículos blindados para romper as defesas, acreditando que a Ucrânia estaria focada em defender Dobropilia, deixando Mirnohrad vulnerável. Mas a realidade se mostrou brutalmente diferente. Todas as tentativas de avanço com blindados foram recebidas com um fogo ucraniano devastador. O resultado? Cerca de 20 baixas russas a cada metro avançado. Isso significa que muitos soldados sequer conseguem chegar perto da linha de confronto, sendo abatidos muito antes. Imagens com geolocalização revelam os restos dos veículos destruídos, tornando-os símbolos gritantes da falha russa em Pokrovsk. Com os blindados dizimados, o exército russo recorreu agora a ataques puros de infantaria, especialmente em Mirnohrad, e é aí que surge um perigo ainda maior. Soldados russos até enfrentam uma parede impenetrável de drones ucranianos. Mirnohrad é uma cidade com muitos prédios altos, alvos frequentes dos ataques de bombas planadoras russas, o que, por ironia do destino, oferece à Ucrânia inúmeros pontos estratégicos para o lançamento de enxames de drones. Essa capacidade de criar verdadeiras paredes de drones tem sido o trunfo decisivo que mantém os soldados russos sob constante fogo cruzado e derrota iminente. Será que Putin está consciente do destino trágico que está impondo a seus homens? E até quando esses ataques desesperados vão continuar a custar tanto sangue diante de uma defesa tão implacável? O que os drones enxames ainda podem revelar sobre o futuro dessas batalhas? A situação em Mirnohrad pode ser apenas o começo de uma série de reviravoltas surpreendentes na guerra que está mudando o rosto da Europa. Em Mirnohrad, uma cidade salpicada por arranha-céus que se erguem como guardiões de concreto, algo surpreendente acontece. Tropas russas, desprovidas de blindagens, pois seus veículos foram todos destruídos, têm que atravessar uma verdadeira muralha de drones ucranianos. Será que eles conseguem escapar ilesos? A resposta é devastadora: não conseguem. As pequenas aeronaves interceptadoras encontram os soldados russos e os eliminam um a um. Isso não é apenas uma tática momentânea, mas um pesadelo constante para o exército russo desde que a Ucrânia investiu pesado na produção própria de drones. Imagine isso: o presidente Volodymyr Zelensky afirma que seu país já é capaz de fabricar até 8 milhões de drones por ano, e que essa marca pode crescer ainda mais, chegando a ser ultrapassada em 2026, depois de a Europa anunciar um investimento bilionário, em torno de 7 bilhões de dólares, para fortalecer a indústria ucraniana de drones. Mesmo sem essa quantia, a Ucrânia movimenta milhões de drones anualmente, construindo uma proteção em camadas que trava o avanço dos soldados russos. Em julho, o Atlantic Council já destacava esse engenhoso uso dos veículos aéreos não tripulados, a chamada muralha de drones. Eles afirmavam que, se essa técnica resistisse às ofensivas russas no próximo semestre, poderia se transformar em um modelo para as doutrinas militares futuramente adotadas em academias pelo mundo. E aconteceu exatamente isso. A ofensiva russa no verão simplesmente estagnou, incapaz de atingir qualquer uma das metas anunciadas por Putin. Agora, os soldados russos, sem armaduras, sem apoio, enfrentam essa montanha de drones. Eles avançam sob ordens, cientes do perigo absurdo à sua frente. Por cada metro conquistado, cerca de 20 deles caem feridos ou mortos. Uma carnificina que mostra o poder devastador dessa estratégia. Essa batalha aérea silenciosa, com vozes mecânicas zumbindo no céu, é mais do que um campo de luta, é uma revolução na guerra. Mas Mirnohrad não é o único recurso que a Ucrânia guarda para continuar surpreendendo. O que mais estará escondido nas mangas ucranianas para transformar o campo de batalha? Esse é o mistério que será revelado em breve. Nos últimos meses, os desafios enfrentados pela Rússia no campo de batalha se tornaram cada vez mais evidentes. À medida que avança em território ucraniano, a Rússia encontra um inimigo determinado,
cujas táticas inovadoras estão tornando a guerra extremamente custosa para as suas forças. Dados indicam que, a cada metro conquistado, 20 soldados russos estão sendo mortos ou feridos. Este número chocante reflete não apenas a resiliência das tropas ucranianas, mas também a eficácia de uma nova estratégia baseada em drones. Os ataques aéreos maciços da Ucrânia, conduzidos por caças MiG-29 que lançam bombas guiadas JAM, têm desmantelado as forças russas. Em um caso notável, a Ucrânia usou essas bombas para destruir um local cheio de soldados russos que se preparavam para um ataque, eliminando-os em questão de segundos. Esta ação não só ilustra a violência do confronto, mas também como a Ucrânia está conseguindo antecipar os movimentos de seu inimigo, diminuindo suas forças antes mesmo que cheguem às linhas de contato. Contudo, nem todos os ataques têm sido bem-sucedidos. Em uma segunda investida, uma bomba não detonou, mas isso não desanimou os ucranianos. Eles rapidamente enviaram drones para compensar a falha, destruindo uma fortificação russa. Essa sinergia entre diferentes tipos de armamento, drones, bombardeios aéreos e operações em solo, tem permitido à Ucrânia causar danos significativos ao exército russo. A cada ataque, é mais do que apenas a perda de equipamentos, é o peso de vidas, de lideranças e da moral das tropas. Os soldados russos se veem obrigados a avançar a pé, sem opções viáveis. E se encontram frequentemente em situações desesperadoras, especialmente nas proximidades de Mirnohad. Quando conseguem infiltrar-se, os poucos que avançam acabam cercados e vulneráveis, sem qualquer lugar para se esconder. A inteligência ucraniana, potenciada por drones que sobrevoam o campo de batalha, dirige marines para os alvos russos, levando à captura ou eliminação de infiltrados que se pensavam seguros. O Ucrânia se destacou, assim, na arte da guerra moderna, combinando força e estratégia de uma maneira quase magistral. À medida que essa guerra se desenrola, as consequências para a Rússia são cada vez mais severas, fazendo com que cada movimento estratégico seja questionado, e cada vitória pareça mais distante. O que virá a seguir nesta luta implacável? Como a Rússia responderá a essa combinação mortal de inovação e criatividade dos ucranianos? Recentemente, um vídeo geolocalizado revelou operadores guiando fuzileiros navais ucranianos até infiltrados russos escondidos em um abrigo subterrâneo. A tática de combinação de forças mostra a maestria da Ucrânia nesta arte de guerra. Apesar dos esforços agressivos, a Rússia ainda não conseguiu uma vitória rápida, e Pokrovsk permanece sob controle ucraniano. Agora, se você deseja entender mais sobre como a Ucrânia tem armadilhas para os soldados russos na direção de Pokrovsk, é crucial observar o que ocorre em Dobropilia. A ofensiva russa que deveria desviar as forças ucranianas em Mirnohad se transformou em mais um exemplo de como a Ucrânia aprisiona as tropas russas em caldeirões, deixando-as sem saída. Em nosso vídeo, você descobrirá as razões por trás das perdas significativas do exército russo em suas ofensivas fracassadas. O objetivo inicial da Rússia em Mirnohad era transformar a cidade em uma base de lançamento para novas investidas contra Pokrovsk. Seria uma jogada inteligente, considerando que a Rússia possui um grande número de operadores de drones. Esses drones poderiam operar de prédios altos em Mirnohad, assim como os da Ucrânia fazem atualmente. No entanto, a Rússia não conseguiu capturar a cidade. Com uma taxa de 20 soldados perdidos para cada metro ganho, essa conquista se mostra cada vez mais impossível. A Ucrânia, segundo relatos, está desgastando as forças russas a um ritmo que, eventualmente, levará à sua exaustão. Pokrovsk, o objetivo final de Putin na região de Donetsk, continua firme, apesar dos esforços russos. Este foi um território ao qual a Rússia alocou cerca de 100 mil soldados. As estimativas revelam que, em seu primeiro ataque em larga escala, a Rússia reuniu 190 mil soldados. Atualmente, há uma força de 100 mil apenas no setor de Pokrovsk. Com uma população de cerca de 60 mil habitantes antes da guerra, este local ainda mantém sua resistência. E agora, a questão que permanece é: será que a Rússia conseguirá mudar o rumo dessa batalha, ou seus planos continuarão a desmoronar, levando a uma derrota humilhante? A tensão aumenta a cada dia, enquanto novos desdobramentos surgem no horizonte. Imagine investir uma força militar gigante, quase 100 mil soldados só em um setor,
esperando uma vitória rápida, e falhar miseravelmente. É exatamente isso que está acontecendo com a Rússia em sua invasão à Ucrânia. Apesar de manobras agressivas e alguns avanços táticos, a cidade de Pokrovsk permanece intocada, resistindo ferozmente. A Rússia enviou uma força tão grande, mais da metade do que imaginava ser suficiente para dominar todo o país, e mesmo assim não conseguiu vencer. A realidade brutal do conflito é ter de pagar um preço altíssimo para ganhar um território minúsculo. Relatórios mostram que a Rússia perdeu em média 124 soldados para cada quilômetro quadrado conquistado no verão passado. E o custo humano é ainda mais chocante. Desde o começo de 2025 até agora, cerca de 210 mil soldados russos caíram no campo de batalha. Um número simplesmente insustentável, que a própria Rússia reconhece estar perto de um limite crítico. No dia 19 de setembro, Oleg Pakolkov, fundador da rede Blokno, viajou até a linha de frente em Zaporizhzhia, outra cidade que se tornou símbolo da resistência ucraniana. Ali, ele conversou com Dmitry Rogozin, comandante do Centro Especial de Operações Bar-Sarma. Rogozin, inesperadamente honesto, revelou o verdadeiro motivo das perdas pesadas russas. A Ucrânia é taticamente superior, equipada com drones eficientes e táticas de unidades combinadas que barram qualquer avanço real. Mesmo enquanto Rogozin despejava críticas e insultos à Ucrânia, não pôde negar a dura verdade: a Rússia está forçando seu caminho com enorme sacrifício, perdendo milhares. Enquanto o inimigo mantém a vantagem técnica e estratégica. Até quando Moscou conseguirá suportar esse custo? E qual será o próximo capítulo dessa batalha que parece interminável? Você já imaginou o que significa enfrentar um inimigo que parece estar em toda parte, invisível e implacável? Enquanto a Rússia lança suas forças no conflito, surge uma verdade perturbadora que pode surpreender até os mais atentos. A Ucrânia não só resiste, mas domina o campo de batalha de uma maneira que Moscou não consegue acompanhar. Como isso é possível? O que está por trás desse desequilíbrio que está redefinindo uma guerra brutal? No confronto em Zaporizhzhia, a Rússia se vê encurralada em um combate que virou uma guerra de posições. Equipamentos russos, muitas vezes modernos, são destruídos ainda antes de chegar à linha de frente. Os pequenos grupos de infantaria tentam avançar, mas esbarram em sucessos mínimos, um cenário que ressoa com a estratégia ucraniana utilizada em outros frontes, como em Mirnohad. Essa realidade evidencia até que ponto o domínio aéreo não tripulado da Ucrânia vem abalando a Rússia. Dmitry Rogozin, uma figura próxima ao comando russo, admitiu que a desvantagem russa está justamente na quantidade e na tecnologia dos drones ucranianos. Quando questionado sobre a superioridade das forças aéreas não tripuladas de Kiev, Rogozin revelou números chocantes: 10 vezes mais drones do que nós. E não apenas isso, os drones ucranianos mantêm um suprimento abundante, sem dificuldades de componentes, com uma produção diária de 100 a 250 unidades de longo alcance, número que só tende a crescer. Imagine só a escala dessa fabricação e o impacto no campo de batalha. Enquanto isso, a Rússia tenta reagir. Sob ordens diretas. As fábricas russas ampliaram sua produção de drones de 1,5 milhão para 2,4 milhões em 2025, uma cifra que ainda fica muito aquém da capacidade ucraniana, estimada em até 8 milhões de equipamentos anualmente, especialmente drones de curto alcance que formam verdadeiras muralhas aéreas defensivas e ofensivas. A disparidade é ainda mais cruel no combate real. Milhares de drones substituem as funções que antes eram feitas pelos soldados ucranianos, transformando a guerra em um pesadelo para os russos. O resultado é alarmante. Para cada metro conquistado pelas tropas russas, elas perdem cerca de 20 soldados, um preço impossível de sustentar. Essa nova realidade digital do campo de batalha expõe as limitações militares de Moscou, transformando a guerra em uma sangrenta dança onde a tecnologia e a estratégia da Ucrânia ditam as regras, deixando a Rússia presa em um ciclo de desgaste e derrota. Com essa revelação, quem poderia imaginar que a luta contra drones seria a maior batalha da modernidade? Como a Rússia irá superar essa tormenta tecnológica e humana? E, mais importante, será que há alguma saída para essa tragédia que parece se aprofundar dia após dia? A resposta ainda está por vir.
Você já imaginou como fica um exército poderoso quando enfrenta inimigos invisíveis que parecem multiplicar suas forças a cada instante? A Rússia, com todo o seu poder militar, luta contra um adversário que não envia soldados à linha de frente, mas sim milhares de drones silenciosos e incansáveis. Essa guerra futurista, onde máquinas substituem homens, está custando um preço terrível. A cada metro conquistado, 20 soldados russos são perdidos. Como isso é possível? Como um exército imenso pode ser derrotado por máquinas que parecem virtuais? Essa é a história de um confronto desigual, de tecnologias ocultas e de frustrações que influenciam o rumo das batalhas. Até agora, vimos como a Ucrânia usa milhares de drones para compensar a vantagem numérica russa. Mas qual é a resposta de Moscou a esse desafio? A tentativa óbvia seria destruir as fábricas secretas que produzem essas enxames voadores. No entanto, nem isso está funcionando. Essas instalações não estão onde se poderia esperar, estão escondidas, a salvo, nas profundezas da Ucrânia, longe da linha de frente, em regiões como Ternopil e Lviv. O que é ainda mais impressionante é que essas fábricas subterrâneas operam sob protocolos de sigilo rigorosos, auxiliados por conselheiros ocidentais, especificamente britânicos e americanos. Imagine a frustração russa diante dessa combinação. Eles possuem mísseis poderosos e bombas capazes de penetrar bunkers, como o KH-59MKM com sua ogiva perfurante. Mas mesmo esses foguetes não conseguem encontrar o alvo certo para destruir essas instalações ocultas. Você consegue sentir a tensão dessa caça? Caças aluminoides que desafiam a destruição não por falta de poder, mas por pura invisibilidade física. A Rússia tenta desestabilizar a produção ucraniana de drones, mas as fábricas subterrâneas já acumularam estoques suficientes para resistir meses sem receber novas peças. Ou seja, mísseis explodem na superfície, mas o equipamento essencial permanece protegido, e essa guerra tecnológica continua desgastando mais soldados russos a cada dia. Enquanto isso, a Ucrânia não para de receber suporte dos seus parceiros ocidentais, aprendendo cada vez mais com as informações que obtém sobre os próprios russos. Por outro lado, a resposta da Rússia em campo não evolui, e esse é exatamente o ponto que inquieta até o próprio Rogozin. Como a maior potência militar do mundo pode ignorar por tanto tempo as mudanças radicais em seu inimigo? Como não ajustar suas táticas diante de uma guerra travada principalmente no espaço aéreo invisível e digital? Essa crise estratégica da Rússia abraça um dilema, entre usar força bruta e perder vidas, ou aprender a combater inimigos que não aparecem nos radares tradicionais. A pergunta que fica é: será que a Rússia ainda tem tempo para mudar sua abordagem antes que essas paredes de drones se tornem uma barreira intransponível? Ou essa guerra silenciosa e invisível definirá o futuro dos conflitos militares do século XXI, marcando o fim das estratégias convencionais? A resposta, por enquanto, está escondida sob a superfície, tanto dos equipamentos quanto da mente dos comandantes. O que acontecerá se a Rússia continuar insistindo no passado? Enquanto a Ucrânia avança com ajuda tecnológica. Prepare-se para conhecer os detalhes dessa batalha inesperada, onde nada é o que parece e a vitória pode depender de um fio invisível de conexão. Descrevendo a situação atual do conflito, um comentarista militar chamado Rogozin expressa frustração crescente nas linhas de frente. Segundo ele, o avanço russo é doloroso e caro, feito à custa da vida de muitos soldados. Ele menciona que as táticas tradicionais de ataque, através de grupos de assalto de 3 homens, só levam a mais sofrimento, tanto para as tropas russas quanto para as ucranianas. Equipamentos são destruídos antes mesmo de chegarem à linha de combate, levando a uma guerra de trincheiras desgastante. A realidade é que, em meio à luta, as estratégias de desgaste não têm surtido efeito contra o uso inovador de drones por parte da Ucrânia. O que devia ser uma conquista de novos territórios se transformou em perdas significativas para as forças russas. Um artigo da United 24 Media destacou este ponto, ressaltando que a Ucrânia se adaptou e melhorou suas táticas ao incorporar tecnologia de drones, enquanto a Rússia, embora utilize algumas aeronaves não tripuladas, ainda se apoia em tropas e tanques, que agora escasseiam. Isso resulta em um campo de batalha que se torna quase estático, especialmente em locais como Pokrovsk, onde os ganhos anteriores da Rússia estão sendo revertidos. Porém,
a linha de combate permanece, em sua maior parte, inalterada. Em um cenário marcado por baixas significativas, a relação de um soldado para cada metro de avanço se torna insustentável. Esse ritmo não produz ganhos, mas sim um impasse que parece favorecer a Ucrânia. No entanto, será que essa estabilidade será vantajosa para o futuro ucraniano? Os drones estão se multiplicando. E o que acontecerá com as tropas que se agarram a métodos antiquados? Essa é a grande questão que paira sobre o campo de batalha. No meio de toda essa tensão, a verdade é que a guerra está em um impasse, e os russos, ao que tudo indica, estão perdendo muito mais do que estão ganhando. Ressonam ecos de guerras passadas, onde as inovações tecnológicas mudaram os rumos do combate. E se a história se repetir, será que a Rússia conseguirá se adaptar a essa nova realidade ou será condenada a lutar com seus velhos métodos? O conflito na Ucrânia se transformou em uma verdadeira guerra de desgaste. Com o campo de batalha estagnado, a situação parece beneficiar a Ucrânia, mas esse equilíbrio pode ser mais frágil do que aparenta. Valery Zaluzhin, ex-comandante em chefe do exército ucraniano e atual embaixador no Reino Unido, adverte que esta estagnação não é isenta de riscos. Seria possível que ações passadas levassem a um resultado negativo para seu próprio país? Zaluzhin traça um paralelo entre o conflito atual e a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, os defensores conseguiram controlar o avanço com minas, artilharia e outras defesas, causando um impasse prolongado. No entanto, eventualmente, os atacantes descobriram formas de romper essas linhas defensivas. Embora a natureza da guerra na Ucrânia seja diferente, as lições do passado não podem ser ignoradas. Ele destaca que a transição para uma guerra de posições pode ampliar o conflito e apresentar sérios riscos, beneficiando o inimigo, que pode se reorganizar e reabastecer suas forças. O dilema é claro: cada momento de espera pode dar à Rússia a oportunidade de se rearmar e elaborar novas estratégias. Ao mesmo tempo, a perda de soldados de maneira insustentável pela Rússia questiona a viabilidade de sua continuação. Questões intrigantes surgem: até onde a Ucrânia pode suportar essa pressão? Em um cenário onde a paciência se esgota, quem será o primeiro a romper? Em um embate que define a ordem mundial, a pressão está crescendo. O que acontece se os defensores não conseguirem manter suas linhas? Essa realidade pode mudar o rumo do conflito. Afinal, em uma corrida frenética, a vulnerabilidade muitas vezes é tão mortal quanto a força bruta. O tempo está passando e o futuro permanece incerto. A história atual de Vladimir Putin e sua invasão da Ucrânia está prestes a tomar um rumo dramático. O líder russo, tão focado em sua ambição bélica, pode descobrir que sua própria linha de defesa é a que está se desmoronando. O que acontece quando um avanço militar se traduz em perdas impossíveis de sustentar? Para cada metro conquistado, Rússia está perdendo 20 soldados. O país tem investido todos os seus recursos na guerra com a Ucrânia, transformando-se em uma verdadeira economia de guerra sob a liderança de Putin. Esta batalha, que já causa milhares de mortes mensais entre seus soldados, está prestes a cobrar um preço maior do que o esperado. Uma tempestade interna surge, com sinais claros de que a estabilidade da Rússia está em jogo. Em um artigo publicado em 23 de setembro, Emily Ferris, analista sênior do Instituto Real de Serviços Unidos, expõe como a atenção de Putin foi desviada. Ao rotular a Ucrânia como inimigo excessivo, ele criou lacunas perigosas em sua própria segurança interna. Essa distração pode levar a um caos desenfreado, com o terrorismo doméstico e a instabilidade regional crescendo sem respostas. É preocupante observar que, enquanto Putin foca no exterior, os inimigos estão se fortalecendo dentro de suas fronteiras. O que isso pode significar para sua liderança? O governo russo pode estar diante de um colapso interno que se aproxima velozmente. Ferri sugere que a divisão de recursos não apenas prejudica o esforço militar externo, mas também abre caminho para problemas significativos na segurança interna, prestes a eclodir em grandes proporções. No momento, a Rússia enfrenta um dilema crítico. Até onde pode ir essa desconexão entre o poder militar e a segurança interna antes que tudo desmorone? Essa situação precária pode revelar-se um divisor de águas na história russa recente.
O que acontecerá quando a pressão interna se tornar insuportável? A urgência da situação exige respostas, e elas podem não vir de quem se esperava. O tempo está se esgotando. Até aqui, vimos como o foco extremo da Rússia em rotular a Ucrânia como seu inimigo colossal criou pontos cegos perigosos dentro do próprio território russo. Essas lacunas na segurança interna abriram caminho para que inimigos domésticos explorassem vulnerabilidades, incluindo ataques terroristas graves que passaram despercebidos. Uma das especialistas, Ferriz, detalhou esse problema em entrevista recente. Ela explica que, em meio à enorme alocação de recursos militares para a frente de batalha, a segurança interna da Rússia fica fragilizada. Putin, em vez de priorizar o fortalecimento da inteligência e agir contra essas ameaças crescentes, redireciona o que resta dos recursos para perseguir opositores políticos. Essa escolha teve consequências nefastas. O resultado é uma combinação letal. Falta não só de homens e tecnologia para combater o terrorismo, mas também uma ausência quase total de vontade política para agir preventivamente. Um calamitoso exemplo dessa falha aconteceu em Moscou, no dia 22 de março de 2024, quando o complexo Krokus City Hall foi palco de um dos piores ataques terroristas da história russa. 4 homens armados invadiram a casa de shows e abriram fogo contra os civis. O saldo? Pelo menos 149 mortos e mais de 600 feridos. O Estado Islâmico rapidamente assumiu a responsabilidade, e os líderes do ataque eram suspeitos vindos do Tajiquistão, um país que mantém laços econômicos e de segurança estreitos com a Rússia desde a dissolução da União Soviética. Mas qual é o preço real dessa distração de Putin? Será que a insistência em eliminar inimigos políticos custa a segurança de milhares de vidas inocentes? E o pior, a Rússia, que se vê como um colosso militar, estaria ignorando seus próprios perigos internos enquanto foca no conflito externo? A história de Tajiquistão pode revelar muito mais sobre esses laços críticos e as falhas que eles expõem. Fique atento, porque a reviravolta está apenas começando. O que se esconde atrás desse cenário apocalíptico pode mudar para sempre a percepção que temos sobre o poder russo. Você está preparado para descobrir a verdade? Nosso último relato revelou uma tragédia que deixou 9 civis russos mortos e mais de 600 feridos. O grupo auto-intitulado Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque. 4 suspeitos principais, todos do Tajiquistão, foram acusados, enquanto um número maior foi detido como cúmplices. Mas afinal, quem é esse país tão ligado à Rússia? Apesar de o Tajiquistão ter se tornado independente após a queda da União Soviética, ele ainda depende muito da Rússia para sua segurança. Sua economia está profundamente entrelaçada com a dos russos, de modo que qualquer crise na Rússia se espalha como um terremoto até lá. Localizado na Ásia Central, essa nação vive sob um forte domínio russo, não exatamente um fantoche, mas quase isso. Agora, a parte mais intrigante, especialistas como Ferriz afirmam que a Rússia poderia ter evitado essa tragédia com facilidade. Havia inúmeros sinais e avisos claros para os serviços de segurança, especialmente para o FSB, a agência de segurança russa, que poderiam ter antecipado ou impedido o ataque. Os alertas não vinham só de longe. Além dos Estados Unidos, que enviaram um aviso na véspera da carnificina, o próprio Irã tentou alertar Moscou. Por que, então, ignorar essas advertências? Será que a Rússia desviou o olhar de propósito? Alguns conspiradores acreditam que permitir o ataque foi estratégico, uma forma de culpar a Ucrânia pela morte dos civis, criando um inimigo comum para unir o país. E não é só teoria. Logo após o ataque, altas autoridades russas apontaram dedos para a Ucrânia e o Ocidente, acusando-os de fomentar o terrorismo, ou até de proteger os verdadeiros autores. A Ucrânia negou tudo e classificou essas acusações como mentiras descaradas. Mas o que estaria por trás dessa cortina de fumaça? Por que esconder a verdade quando vidas foram perdidas? Moscou está realmente interessada na segurança de seu povo, ou apenas em sua própria imagem? Se essa fosse apenas uma questão de segurança falha, talvez fosse compreensível. Mas quando a desconfiança se mistura com política suja e manipulação, qualquer dúvida cai por terra. Será que o povo russo vai aceitar essa explicação sombria?
Ou ainda está por vir uma revelação que pode abalar de vez a credibilidade do Kremlin? O silêncio dos corredores do poder russo parece ecoar mais alto que qualquer anúncio oficial. Até quando a verdade ficará enterrada sob essa nuvem de mentiras? Você já imaginou como um país pode estar sendo destruído por problemas que seus próprios líderes preferem esconder do povo? Enquanto os olhos do mundo se voltam para o conflito na Ucrânia, uma sombra se infiltra silenciosamente dentro da Rússia, o aumento assustador do terrorismo doméstico. Acontece que as acusações contra a Ucrânia e o Ocidente, alguém acredita, podem ser apenas uma cortina de fumaça para desviar a atenção do que é muito pior. Até pouco tempo atrás, as autoridades russas pareciam determinadas a agir contra ameaças terroristas, mas a guerra no leste europeu drenou recursos e forças vitais. Vladimir Putin pode ter recebido alertas sobre ataques iminentes, como o atentado no Crocus City Hall, e ainda assim preferiu ignorá-los, apostando que seriam falsas bandeiras. Imagine isso! Enquanto o perigo crescia bem na sua porta. O Serviço Federal de Segurança da Rússia, a temida FSB, estava esticado até seus limites já antes da guerra. Agora, praticamente inexistente, não consegue conter o avanço do extremismo. O norte do Cáucaso se tornou um caldeirão fervente. Por ali, ataques contra locais religiosos se multiplicam. A tensão pode ser sentida no ar, o cheiro de fumaça, o som distante de sirenes, o medo palpável nas ruas. E não são apenas explosões esporádicas, prisões estouram em motins descontrolados, fruto da resposta brutal, porém ineficaz, das autoridades russas contra esses rebeldes. A estratégia rígida e pesada falha diante da complexidade do problema. Governos ocidentais não ignoram a ameaça. O Reino Unido, por exemplo, já emite alertas claros: terroristas ativos no norte do Cáucaso, responsáveis por múltiplos ataques na região de Daguestão. É tudo tão violento, tão urgente, uma corrida contra o tempo que a Rússia parece estar perdendo. Em junho de 2024, poucos meses após o ataque no Crocus City Hall, terroristas assassinaram pelo menos 20 pessoas em igrejas e sinagogas. Estas violências são mais que incidentes isolados, são o sintoma de um colapso na segurança interna. Antes mesmo do atentado no Crocus City Hall, a maioria dos ataques terroristas no país eram atribuídos a indivíduos do norte do Cáucaso. Isso aponta claramente para uma falha grave dos serviços secretos russos em conter o extremismo crescente. O que aconteceu no passado, uma escalada silenciosa e perigosa, está agora explodindo na superfície, enquanto a liderança olha para outro lado. Será que a Rússia pode conseguir reacender seus mecanismos de defesa internos antes que essa crise tome proporções irreversíveis? Ou será que esse fogo oculto vai consumir não só a segurança do país, mas também sua já frágil estabilidade? A hora da verdade se aproxima e o mundo observa. Você está pronto para descobrir até onde vai essa sombra que ameaça engolir uma nação? A situação do terrorismo na Rússia não surgiu do nada. Antes do ataque ao Crocus City Hall, indivíduos do norte do Cáucaso eram responsáveis pela maioria dos atentados no país. Isso indica uma falha das forças de segurança em lidar com o extremismo crescente na região. A história revela que jihadistas começaram a chegar ao norte do Cáucaso após a Primeira Guerra Chechena, que terminou em 1996. Outro grupo surgiu no final da Segunda Guerra Chechena, mostrando que o problema de extremismo na região tem raízes profundas e vem se intensificando há décadas. No contexto da guerra na Ucrânia, esses extremistas encontram espaço para agir, sabendo que os serviços de segurança russa não têm força suficiente para contê-los. Essa realidade está fortemente ligada à forma como a Rússia tem tratado suas tropas no conflito ucraniano. A estratégia de Putin, descrita pelo The National Interest como simplesmente cruel, resulta na perda irreparável de soldados, que são enviados ao fronte apenas para absorverem o fogo inimigo, fragilizando as defesas da Ucrânia para os próximos ataques. Esse ciclo de perdas não apenas esgota recursos valiosos, mas também prejudica a segurança interna da Rússia. As estatísticas são alarmantes. Estima-se que mais de 1,1 milhão de soldados russos tenham sido perdidos até 28 de setembro. Isso levanta questões inquietantes sobre a segurança interna da Rússia.
Membros da FSB também estão morrendo. Um exemplo claro ocorreu em julho, quando a Ucrânia eliminou 2 agentes da FSB responsáveis por assassinatos em seu território. A presença desses agentes na Ucrânia evidencia como Putin tem desviado recursos que normalmente seriam utilizados para enfrentar problemas internos. No cerne dessa realidade, a Rússia se vê diante de um desafio duplo: perder não apenas soldados, mas também a capacidade de lidar com a crescente ameaça do extremismo que tem se alastrado. A guerra na Ucrânia não é apenas um campo de batalha, é um reflexo da vulnerabilidade interna que a Rússia nunca imaginou que enfrentaria. Como será que esses desafios impactarão o futuro da segurança russa? Se as forças de segurança continuam a falhar, o que mais pode acontecer? Prepare-se para entender como essa complexa teia de eventos está moldando a Rússia de hoje. As batalhas nos campos de guerra ressoam até em casa, e as consequências podem ser catastróficas. Que reviravolta inesperada está por vir nesta história assombrosa e cheia de tensões? A situação atual da Rússia está se tornando cada vez mais alarmante. Recentemente, um grupo de agentes da FSB, o Serviço Secreto Russo, foi responsável pela morte de um coronel do Serviço Secreto Ucraniano. Esses agentes, normalmente usados para lidar com questões internas, mostram como Putin está alocando recursos de maneira crítica no território ucraniano. No entanto, essa estratégia está sendo confrontada com uma série de problemas. A primeira e mais evidente delas é a perda de vidas, tanto de agentes já existentes quanto de futuros membros que poderiam integrar a FSB, que agora jazem no campo de batalha ucraniano. Desde 2023, as maiores queixas vêm das regiões mais distantes da Federação Russa. As minorias étnicas estão sendo recrutadas em um ritmo alarmante, como consequência, muitos estão sendo mortos. Essa perda não é apenas uma questão de números, é uma questão emocional que gera ressentimento, especialmente quando famílias são despedaçadas pela guerra, perdendo pais e filhos. As consequências desse descontentamento estão se tornando cada vez mais visíveis, e muitos se perguntam como Putin pretende lidar com essa crescente insegurança interna. A resposta pode estar no fato de que Putin tem se concentrado principalmente em silenciar a crítica à sua invasão da Ucrânia, em vez de enfrentar a real ameaça do crescente terrorismo doméstico. Uma análise da situação por Mariana Katsarova, relatora especial da ONU sobre os direitos humanos na Rússia, revela um cenário sombrio: a repressão está se intensificando e se tornando maciça. Essa afirmação destaca a verdade inquietante de que Putin está obcecado com a Ucrânia, enquanto sua própria nação sofre as consequências de sua determinação. A questão que todos se fazem agora é: até onde essa estratégia de repressão pode levar? A Rússia está em um ciclo vicioso que pode culminar em uma explosão social, ao passo que Putin se afunda em suas decisões cada vez mais isolacionistas. A insatisfeita sociedade russa está, sem sombra de dúvida, queimando por dentro, e seu líder parece alheio ao que está prestes a explodir. Como a história da Novorossiysk, que agora enfrenta uma situação crítica no fundo do Mediterrâneo, o futuro do regime de Putin está pairando perigosamente em um fio. Essa é uma narrativa de poder, perda e a potencial derrocada de um império. A repressão na Rússia está se intensificando de maneira alarmante. As autoridades, sob a liderança de Putin, têm concentrado esforços em reprimir vozes dissidentes e jornalistas, enquanto a ameaça do terrorismo interno se agrava. Aqueles que se manifestam contra a guerra na Ucrânia se tornam alvos. Putin busca encobrir a desordem em seu próprio país ao silenciar qualquer voz capaz de desafiar a narrativa do Kremlin sobre uma vitória na guerra. Estatísticas reveladoras mostram que entre 2024 e meados de 2025, o número de pessoas processadas por expressar dissentimento pacífico aumentou drasticamente. Somente neste período, pelo menos 3.905 indivíduos foram condenados, e impressionantes 150 crianças foram rotuladas como terroristas ou extremistas. Além disso, cerca de 1.040 pessoas e organizações, incluindo uma significativa parcela de jornalistas, foram designadas como agentes estrangeiros. Essas ações revelam um padrão de repressão que visa garantir que as questões críticas, como a crescente insegurança interna da Rússia, não cheguem ao conhecimento do público. Enquanto Putin manipula informações, sua estratégia de opressão não apenas suprime a liberdade de expressão, mas também intensifica um ambiente de medo.
As vozes que poderiam se levantar contra ele estão sendo silenciadas, criando uma atmosfera onde a verdade é distorcida e o tumulto interno é ignorado. A situação torna-se cada vez mais tensa, e a questão que permanece é: até que ponto Putin estará disposto a ir para manter seu controle? A repressão é um sinal de fraqueza, e com cada passo que ele toma, a possibilidade de um levante civil se aproxima. Com essa perspectiva cristalina, surge a pergunta: será que essa guerra contra a verdade irá acabar por dizimar não apenas os opositores do regime, mas também a própria estabilidade da Rússia? Em meio a tensões geopolíticas, um fato alarmante revela a fragilidade da marinha russa. Com aproximadamente 65 submarinos em seu arsenal, a Rússia se considera uma grande ameaça submarina, mas esta intenção de intimidação se voltou contra ela. Recentemente, um submarino russo da classe Kilo, chamado Novorossiysk, sofreu uma avaria crítica no mar Mediterrâneo. Essa situação não apenas expõe a fragilidade da frota russa, mas traz à tona a humilhação enfrentada por Vladimir Putin, que vê seu poderio naval frequentemente questionado. No dia 28 de setembro, um relatório da Economic Times informou que o Novorossiysk estava incapacitado devido a um grave problema técnico. O submarino, que deveria estar em missão de combate, estava agora à mercê das águas do Mediterrâneo, sem poder navegar. A situação é mais crítica do que se imagina. Um vazamento de combustível pode estar em jogo, colocando em risco a vida de seus 52 tripulantes. Uma explosão poderia ser iminente se não forem tomados cuidados imediatos. E o que poderia ter agravado tanto essa situação? Para complicar, especialistas e peças de reposição parecem escassos. O submarino, flutuando no Estreito de Gibraltar, não conta com os meios necessários para resolver o defeito. Informações do canal russo de Telegram VCH Kaldipu indicam que o combustível está vazando diretamente no compartimento de carga do Novorossiysk. Isso pode causar uma catástrofe, pois o diesel, apesar de inflamável, apresenta um ponto de ignição elevado, mas qualquer faísca pode resultar em um incêndio devastador. Se a situação de dentro do submarino já era desesperadora, o que aconteceu a seguir leva as consequências a um novo nível. A tripulação está enfrentando um dilema intenso: tentar conter o vazamento ou evacuar. Muitas vidas dependem da capacidade de resolver cada aspecto desse vazamento, mas, de acordo com o canal de Telegram, a área está selada, formando uma armadilha fatal de vapores que podem levar à perda de consciência e complicações respiratórias severas. O que acontece agora? O plano de bombear o combustível para o mar como uma solução temporária perfaz um risco considerável, pois apenas aumenta a chance de ignição. Essa possibilidade de desastre não apenas envergonha a Rússia, mas também transforma um simples problema técnico em uma crise de âmbito internacional. O Novorossiysk, um submarino destinado a emanar potência e intimidar, agora se encontra nas águas de um cenário que representa a debilidade da marinha russa, logo atrás do próprio quintal da NATO. Poucos se recordam, mas essa não é a primeira vez que uma tragédia semelhante atinge a marinha russa. Remetendo ao desastre do submarino Kursk, em 2000, onde a incompetência da administração russa frente a problemas técnicos resultou na morte de 118 tripulantes, a história parece se repetir. Diante de um vazamento crítico, será que Putin, agora mais isolado, irá de fato buscar ajuda interna ou externa para evitar mais um capítulo de humilhação para sua nação? E se a ajuda não chegar a tempo? O destino da tripulação do Novorossiysk está, literalmente, em suas próprias mãos, enquanto horas passam e a pressão aumenta nas profundezas desconhecidas do Mediterrâneo. Você já pensou que sua simples postagem pode transformá-las numa sentença? Imagine ser acusado de ser inimigo sem sequer ter trocado uma palavra fora do protocolo oficial. Essa é a realidade que se desenrola desde 2022, quando a invasão da Ucrânia tornou o ar político do país em um campo minado de censura. Em Saint Petersburg, o padre ortodoxo Grigori Mikonov Vaitenko foi multado por compartilhar um artigo de uma editora local, a Bumaga. Era um ato de liberdade que se perdeu nas linhas de defesa do Estado. Mas o governo não parou por aí. Em 25 de setembro, o jornal Moscow Times revelou que o Kremlin promete exercer Foreign Agent Law ainda mais severo. A nova redação traria acusações criminais com apenas 2 infrações. Para hoje,
É preciso 2 incidentes para que um cidadão seja processado, mas o efeito cascata já deixa o ambiente saturado de medo. E quem está lidando com essa retórica é quase todo jornalista que é catalogado como agente estrangeiro. Quase um quarto dos responsáveis por denunciar assuntos por trás da guerra de Putin nenhuma vez será permitido renunciar ao seu trabalho. O editor Tikhon Ziadko lembrou a todos: evita a circunferência, estamos sendo tratados como inimigos, eu não sou, nem agente. Isso não é propaganda nova, já era o caso com a banda de rap Legalize, multa por um post promocional junto ao animador Pavel Muntian, um agente estrangeiro por definição. Como prender realmente um jornalista sem fossa de acusações? Será que a oposição, cada vez mais costurada, será a próxima a partir da próxima violação? Ficou aí a incógnita: algum dia a imprensa será livre? Ou o silêncio continuará a ser a moeda oficial? Anteriormente, vimos como o governo russo investe seus recursos em prender jornalistas e opositores pacíficos, rotulados pelo regime como agentes estrangeiros. Essas são as vozes que questionam, que provocam reflexão, que trazem uma perspectiva diferente à narrativa oficial sobre a invasão de Putin. Mas o Kremlin, ao não conseguir calar essas vozes somente com multas ou prisões, escolhe armas ainda mais perversas. Você consegue imaginar uma tortura tão cruel que quase tira a vida de alguém? Ou acordar de uma cirurgia e se deparar com marcas de sofrimento, inscrições brutais feitas pelo próprio médico? Essa é a brutal realidade que assombra muitos na Rússia hoje. Tortura e maus-tratos são práticas sistemáticas, não só contra cidadãos russos, mas também contra prisioneiros de guerra ucranianos e detidos civis. De acordo com um relatório recente, foram documentados pelo menos 258 casos de tortura executados por policiais e agentes penitenciários russos. Um caso chocante envolve um ucraniano que sofreu choques elétricos tão intensos que quase morreu. O homem foi levado às pressas para uma cirurgia para salvar sua vida e, ao acordar, percebeu que o médico havia gravado em seu abdômen as palavras Vitória. Glória à Rússia! O que isso revela sobre o que o governo russo está disposto a fazer para manter o controle absoluto? E a situação piora. O Kremlin planeja se retirar do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura, uma das poucas instituições internacionais que conseguia acessar esses locais e documentar abusos. Sem essa fiscalização externa, a tortura poderá continuar, praticamente invisível. Enquanto o país se fecha ainda mais em seu silêncio mortal. Imagine o cheiro opressor dos porões onde essas brutalidades acontecem, ou o som abafado das vozes que ninguém quer ouvir. Esse é um movimento estratégico para que o regime controle não só os corpos, mas também as informações. A repressão se torna dupla: calar fisicamente seus inimigos e impedir que o mundo e a própria população saibam o que está acontecendo, enterrando a verdade em um manto de escuridão e medo. O Kremlin manipula as leis para garantir que nenhuma outra narrativa sobreviva. Mas, mesmo com essa mão de ferro, a Rússia não resolve seus verdadeiros problemas internos. A guerra de Putin trouxe caos, desgaste e desespero para dentro das fronteiras nacionais. A supressão brutal é uma tentativa desesperada de esconder uma crise que só se aprofunda, enquanto as feridas da sociedade se abrem cada vez mais. Você se pergunta até onde o silêncio doloroso vai durar? Quantas vozes ainda serão destruídas antes que a verdade venha à tona? A história está longe de acabar e a sombra do medo continua a se espalhar, sufocando a esperança dentro do país. Será que essa tempestade interna vai explodir, mudando tudo para sempre? Ou o silêncio cruel irá persistir, enterrando para sempre as vozes que ousaram questionar? Você já se perguntou o que acontece quando um gigante armada sua própria adversária? A Rússia, com 65 submarinos, tem pois a maior ameaça submersível do planeta. Ou então, pensa-se que quem controla a sombra do oceano, controla o mundo. Mas o que acontece quando a sombra flutua na morte? No dia 28 de setembro, a frota do Mar Negro lançou o Kilo-classe Novorossiysk para o Mediterrâneo, em missões de combate. Seu motor, diesel elétrico, falhou abruptamente. O sub ficou imóvel, adoentado à névoa azul. Ao emergir na Estreito de Gibraltar, a tripulação percebeu que a fonte de energia principal tinha se tornado um enxame de combustível escorrendo por fendas.
Imagine a sensação de cheiro de diesel abafado, a doçura amarga do ar, enquanto o barulho metálico ecoa dentro da calada do casco. A água fria da maré se aproxima, ameaçando engolir não só a embarcação, mas os 52 homens a bordo. Os especialistas mapearam a fuga de combustível como uma ameaça que, se não for contida, pode disparar. Eles não têm, na estrutura da embarcação, as peças para consertar a passagem. Não há técnicos treinados a bordo, nem um plano de emergência pronto. Não obstante, há quem diga que a própria água pode ser a solução. A tripulação, desesperada, pode ter tentado bombear o combustível direto para o mar. Mas esse movimento pode ter desperto a chama, deixando uma espada de fogo flutuando na água. Se o combustível queima, o focar queimada não se extinguirá até que o casco suba à superfície, drenado em água. E que desencadearia ainda mais ansiedade, a explosão pode ser fatal. Em meio a esta crise, o coronel Dmitri, da Marinha Russa. Observa as mensagens do canal Telegram VCH Kaugpu. As mensagens SOPOL descrevem a água que entra no compartimento de carga, o aquecimento que pressiona a estrutura do casco e o cheiro de solvente asfixiante. Além disso, o hormônio da própria moral está dissolvendo. A Rússia, que nunca imaginou sua frota ficar à deriva, tem outro motivo para se afogar. A falha de um submarino pode ser o sinal final de abandono de suas promessas de potência naval. E em cenários de mais alto nível, a aparência de um submarino submergente pode colocar a comunidade internacional em um ponto sensível. Se a explosão ocorrer, serei o mundo inteiro vibrando em espumas. Em última análise, este não é apenas mais um naufrágio, mas uma declaração de vulnerabilidade, de que o inimigo, ou o nadador, o seu próprio exército, está perto. Um terreno de batalha, no qual a derrota pode se tornar o rótulo oficial do destino das novas gerações russiais. A história que se desenrola daqui é uma combinação de tragédia, burocracia falha e um desejo de poder que se perdeu sob a água. Se a rota da política não mudar, o futuro escorrega num mar agitadíssimo. O que pode acontecer após a fossa escurecer? Estou a esperar o próximo capítulo desse drama, onde cada decisão pode ser a semente de outro desastre ou a última esperança de resgate. No último fim de semana, a frota americana avançou pelo Caribe, derrubando navios de contrabandistas ligados ao cartel de Araguá. A ação deixou a Venezuela em alerta máximo, enquanto o presidente Maduro mobilizava milícias e exibia F-16S em exercícios perto de navios americanos. O cenário internacional estava em ebulição, pronto para uma escalada. Enquanto isso, no Mediterrâneo, um submarino russo de 242 pés, chamado Novorossiysk, encara um desastre iminente. Em 28 de setembro, a embarcação, de classe Kilo e parte da frota do Mar Negro, quebrou em águas mediterrâneas, deixando a tripulação de 52 na água. Um motor diesel elétrico falhou, provocando um vazamento de combustível que corre pelo interior do casco, enchendo o compartimento de carga. A falta de peças de reposição e de especialistas qualificados a coloca à beira de uma explosão. Se o combustível não for evacuado, o risco de incêndio aumenta, pois o diesel, embora de ponto de fulgor alto, pode se inflamar se encontrar uma faísca. O cheiro acre de diesel invade o silêncio submarino, lembrando a sensação de um tanque cheio de gás. A tripulação, agora, enfrenta não apenas a ameaça de fogo, mas também a possibilidade de afogamento enquanto tenta conter a fuga de óleo. O incidente lembra o desastre do Kursk em 2000, quando torpedos defeituosos afundaram 118 tripulantes. Putin, que já se opôs à ajuda internacional na época, pode recusar qualquer intervenção da OTAN, mesmo que a situação seja crítica. Se o submarino explodir, a perda de vidas e o dano ambiental podem ser catastróficos, colocando em evidência a fragilidade de uma marinha que antes projetava poder a 17 nós sob a água. Hoje, a tripulação de Novorossiysk está em uma corrida contra o tempo, tentando drenar o combustível antes que ele se torne fogo. O que acontecerá quando o diesel finalmente se inflamar? A resposta pode mudar o curso da guerra naval e revelar se a grandiosidade de Putin será eclipsada por sua própria arrogância.
Em meio a acusações de tráfico de drogas, os Estados Unidos afirmam que continuarão a guerrear contra cartéis e traficantes, sem recuar diante de medidas drásticas para interromper o fluxo de fentanil e outras substâncias. No mesmo cenário, a Rússia enfrenta um drama que ameaça sua potência naval. Como pode um submarino, considerado bomba de guerra, ficar à deriva por causa de um simples vazamento de combustível? A embarcação, Aquilo classe Novorossiysk, de 242 pés, com capacidade para 18 torpedos e um alcance de 6.000 a 7.500 milhas náuticas, entrou em queda de forma alarmante no Mediterrâneo, perto do Estreito de Gibraltar, no dia 28 de setembro. Na superfície, o metal rangia com um som que lembrava um tambor vibrando sob pressão. O cheiro de diesel, quente e denso, preenchia o ar, enquanto a tripulação, 52 homens e mulheres, sentia o peso do silêncio. A causa? Um vazamento grave no sistema de combustível, que, segundo o canal Telegram VCH Caldpool, pode tornar o submarino explosivo. O diesel, de ponto de fulgor de 140 graus Fahrenheit, não costuma pegar fogo facilmente, mas a presença de faíscas, ou até mesmo de um simples incêndio, poderia desencadear um incêndio que não se apaga até que a água cubra o interior. A tripulação tentou selar a câmara de carga, mas se alguém ousasse entrar, os vapores poderiam causar tontura, dores de cabeça e, em casos extremos, coma. A situação se agrava porque a Novorossiysk não possui peças de reposição nem especialistas a bordo. A Rússia, sem concessões ao Ocidente, pode estar forçada a decidir entre tentar consertar o submarino com recursos limitados ou aceitar que ele explode, trazendo a morte de sua tripulação. Lembrando o desastre de Kursk, onde 118 marinheiros pereceram, a sombra do passado paira forte. O que acontece quando a máquina de guerra, símbolo de poder, se torna vulnerável? A resposta pode mudar o equilíbrio de poder no mar, colocar a Rússia em uma posição de humilhação e abrir espaço para intervenções inesperadas. O destino da Novorossiysk, e talvez de toda a frota russa, depende de decisões que ainda não foram tomadas. Você já se perguntou se o controle que o Kremlin afirma ter sobre o mar pode ser, na verdade, um truque de sombras? O que acontece quando aquele poder, que sempre tem sido exército silencioso, se depara com uma falha que pode transformar um tanque submerso em um incêndio silencioso? Esta pergunta nos leva direto à última notícia que abalou o cenário internacional. Um submarino russo, parte da frota do Mar Negro, está em silêncio absoluto, afundando em águas mediterrâneas, enquanto a própria marinha se contorce em meio a uma crise de imagem. O que se segue é a história de um navio que, antes de ganhar notoriedade, já havia feito ondas, o Novorossiysk, um quilo classe com 52 tripulantes, 17 nós de velocidade máxima e 18 torpedos. Entrou em combate no Canal da Mancha em junho de 2025, entregando uma mensagem audaciosa à NATO. Mas agora, só alguns meses depois, um vazamento de combustível ameaça transformar aquele poder em um fardo mortal. Na hora de agir, a Rússia percebe que não há especialistas a bordo capazes de consertar o problema, não há peças de reposição, e o tanque está agora preso em um estado de risco que pode levar à explosão. Se o combustível, possivelmente diesel, entrar em contato com uma faísca, o fogo pode se espalhar, deixando a tripulação em perigo de coma ou morte. A única esperança seria uma intervenção externa, mas o presidente Vladimir Putin, lembrando dos fracassos de 2000, parece pronto a negar ajuda, deixando a embarcação à mercê das próprias falhas. Como se fosse um filme de suspense em tempo real. O Novorossiysk está se tornando um potencial desastre que pode mudar o equilíbrio de poder, e a pergunta que paira no ar permanece: quem será o primeiro a tocar o alarme antes que a água e o fogo se fundam? Depois da última conversa entre Washington e Caracas, a tensão continua alta. Maduro oferece a Estados Unidos a colaboração para desmantelar um cartel transnacional de drogas, enquanto os administradores de Trump confessam frustração com a efetividade de suas ações militares. A possibilidade de um acordo ainda parece distante, mas a conversa mantém a porta aberta para possíveis passos que possam levar a um fechamento do conflito. Porém, no Mediterrâneo, o semelhante ao rugido de um gigante adormecido desperta preocupação. A submarina russa Novorossiysk, empregada há mais de 11 anos, de 242 pés de extensão,
tem 52 tripulantes e 18 torpedos que podem lançar mísseis. A embarcação, que já destinou seu curso ao canal de Inglês em junho, decolou sob o sinal de provocação. Sob pressão do núcleo do conflito da OTAN, a embarcação foi enviada para águas que escorrem. A Rússia mostrará seu poder subaquático. Mas hoje, a embarcação falha. Um vazamento de combustível diesel, causa do que, segundo o canal russo no Telegram VCH Kaugpul, derrama gás toxicamente perigoso dentro do compartimento de carga. Enquanto a hold se enche de vapor, o risco de incêndio aumenta, pois a chama de diesel, embora lenta, pode se espalhar rapidamente, devorando o material interno da sub e, se um raio de fogo tocá-lo, a explosão pode ocorrer antes mesmo que a embarcação afunde. Um acidente que alguns lembram do desastre de Kursk, veiculado em 2000, quando 118 tripulantes perderam a vida. A pergunta que paira no ar: será que a Rússia aceitará ajuda internacional, agora que a guerra na Ucrânia mergulha a relação com o Ocidente em fé? Se a embargada barganha de Maduro der anteiba à proposta de reconhecimento, a sub ruporará no mar silencioso. E enquanto o hangar do futuro submerge no mar, há mais algo que se aproxima em cada onda, a silenciosa ameaça de uma explosão. Qual será o destino de Novorossiysk e o que isso revela sobre o controle de sua frota diante dos nervos artroscópicos da OTAN? Em meio a tensões que têm afastado o governo venezuelano da confiança internacional, Maduro proclamou que o chamado Império dos Estados Unidos tenta derrubar seu regime. Já a Casa Branca, por meio da porta-voz Caroline Leavitt, descreveu Maduro como líder de um cartel narcoterrorista. Essa declaração pode levar a um confronto direto, pois a Venezuela continua a recrutar milícias em massa. Pergunta: será que a violência será inevitável ou haverá espaço para diálogo? Na última mensagem, o foco se desloca para o mar Mediterrâneo, onde uma embarcação de guerra russa, a submarina de classe Kilo chamada Novorossiysk, enfrentou um grave problema. O navio, de 242 pés de comprimento e com 52 tripulantes a bordo, ficou imobilizado após uma falha no sistema de combustível. O que isso revela sobre a capacidade de projeção de poder da Rússia? E se a situação piorar? Anteriormente, a situação crítica do submarino se intensificou com um vazamento potencialmente massivo de diesel. O combustível, embora inflamável, possui um ponto de fulgor alto, mas a exposição a faíscas pode causar incêndio. O que acontece quando o combustível escapa em um espaço confinado? O perigo não é apenas a explosão, mas também a inalação de fumos tóxicos que podem levar a coma ou perda de controle muscular. Você consegue sentir o cheiro de diesel queimando no ar denso da embarcação? A última atualização traz o dilema: a tripulação não possui peças de reposição nem especialistas suficientes para reparar o vazamento. A única solução aparente é despejar o combustível acumulado no mar, o que, além de criar um desastre ambiental, pode incitar o fogo durante o processo. Se o combustível for bombeado, haverá risco de ignição imediata, ou ainda, a chance de que o navio afunde antes de qualquer intervenção? O destino do Novorossiysk permanece incerto, enquanto o mundo observa atentamente. Muitos venezuelanos estão prontos para lutar e até morrer pela defesa de sua pátria. Entre eles, idosos como Francisco Ojeda, 69 anos, declarado disposto a dar a vida no combate se necessário. Sua determinação é tamanha que até os gatos, como ele diz, vão sair para defender nossa terra. Gladys Rodrigues, 67 anos, ecoa esse sentimento: não vamos permitir que nenhum governo dos Estados Unidos invada nosso país. Mas será que esses voluntários sabem o que realmente os espera? Muitos, além de estarem despreparados e sem treinamento, parecem não perceber que estão sendo usados como peças num jogo político maior. Benigno Alarcon, analista político da Universidade Católica Andrés Bello, revela uma verdade cruel: Maduro está formando um verdadeiro escudo humano para proteger seu regime. Seu objetivo é mobilizar o maior número possível de civis armados. Se os Estados Unidos tentarem intervir, o aumento de perdas civis geraria uma imagem negativa para o país estrangeiro, usando a própria população como escudo e justificativa. Maduro vangloria-se da força crescente dessas milícias, afirmando que mais de 8 milhões de civis já se alistaram. Esse número é, no mínimo, suspeito,
mas não há dúvidas de que milhares estão realmente sendo enviados a pontos estratégicos, preparados para enfrentar qualquer agressor. Esse cenário explica o porquê dos Estados Unidos ainda não terem lançado uma operação terrestre em território venezuelano, mesmo com milhares de soldados prontos para agir. O conflito armado direto entre as tropas americanas e os milicianos civis levaria a consequências graves e imprevisíveis, um risco que não parece valer a pena para nenhuma das partes. Então, diante de tanta disposição para o combate, será que essas milícias estão caminhando para uma resistência real ou apenas para uma armadilha fatal? A verdade pode estar enterrada entre a coragem sincera de muitos e os interesses obscuros de poucos. A guerra invisível pela alma da Venezuela ameaça transformar civis em invisíveis soldados de um conflito que ninguém sabe ao certo como vai terminar. Qual será o preço dessa mobilização? A resposta pode surpreender, e aterrorizante, a todos envolvidos. Você já imaginou o terror de ouvir o som de um motor de submarino falhando, apenas o som de água escorrendo como chuva em uma cabine estreitida, o cheiro gotejante de diesel trazendo arrepios ao respirar? O que acontece quando o exército de um país apresenta às nações mais poderosas um ás de água que, em vez de distribuir a frieza do devolve a temperatura e o fogo interno? Essa é a história de um submarino russo que, no fim de ontem, deixou a marinha de Moscou vibrando como um tambor que não vai encher de música. O que está acontecendo no Mediterrâneo apesar dos trancos do barrito de guerra no Mar Negro? Quando Novorossiysk, um quiloclés de 242 pés ao qual cresce a promessa de lançar mísseis nucleares, caiu no calafrio desse mar inesperado, a bordo o nível de pressão feminina se desligou do mundo. Apenas 52 tripulantes sobreviveram, 52, e, ao despertar, a passagem estava vazia e silenciosa, como se ao acaso ele colhesse as algas da orla da maré e a deixasse em um mar de acordo. Tudo que ficou à marca foi o gatilho quente de uma fuga e o destino ecológico. Hoje a Marinha de Moscou tem 65 submarinos para criar medo, mas um deles já mostrou seu rosto de leste, temendo um incêndio pode trair a bagunça de dentro dele, apenas pela falta de peças de repatação e guia de tripulação. Mas e se os aliados da OTAN, enquanto multiplica os dragões em barcos, tentarem explorar ainda mais os fantasmas que possam enviar os corações de guerra? Na verdade, se a Marinha não se apegar novamente, o que se passa? O ataque ao Novorossiysk, na zona do Estreito de Gibraltar, deu não só sinal de guerra. Não apenas um mero aviso de que a Ucrânia não tem o poder de resolver esta batalha de corrida do tempo. A ameaça ainda é maior, pois quem quer salvar a Marinha paira sobre os mares do Mediterrâneo, onde 7 países da OTAN veem esta rede em um solo quente óbvio, o que no fim do dia traz qual a mesma colisão facial, atingindo mais uma dose de urgência de marinha americana no caminho de um mergulho subaquático da última batalha de guerra geopolítica. Mas o que floresce no Mediterrâneo pode embutir as necessidades de atrocidades e diferenças em outro lugar, em Venezuela, líderes como Ana Gilano, com mais de 5.000 Covid, e a posse, no mar aberto, enrolando o tris sobre a maioria ao som de Ademir Mastronardi. Assim as marinhas de exercícios se licenciavam para os recém-funcionamento nas iniciativas da antecedência para aturar em breve. O perigo de quando a reluzente lava de Venezuela, com juros de diferentes bolsões transiências, via alguma das batalhas, e os banheiros de carro de soldados assinaram um boleto e apagaram com a mira, seu potencial diminui. É neste momento que o brotinho da armadura leva os disfarces de aço de hipnose por 15, por isso a gente ora com a tomada do coral seja passivo, mas a ferida da liberdade no local térmico, não descosta. Finalmente, então, enquanto antes o mundo vislumbrava um potencial de explosão tão grande que até o 24 de setembro de 2020, 60 em 2025, provocaria coletérias féricas de neve de 44 metros de farinha. Asmon contra a Barra e S do mundo, agora. Virem o olho para onde o ritmo está em meio a guetos e portanto as procedidas de onde as visões gabaranalizabras e lunar a ferramenta da história estão perto de se deixar de cor. O poder verdadeiro está pronto para a entrada e o dano desde a água inferior seca, pois a concepção de Moon descem, e vem equivalente de fábrica Austad toma o curso do chefe chamado Daniel. Este texto mantém a emoção, as perguntas retóricas e a atenção do público, com um toque sensorial e cinemático para criar os clímax ideais de um episódio de storytelling no Brasil.
A Rússia, com cerca de 65 submarinos em seu arsenal, é uma das maiores ameaças subaquáticas do mundo e sabe disso. O país utiliza seus submarinos para intimidar adversários, ciente de que esses inimigos têm plena consciência de que um submarino, possivelmente capaz de lançar mísseis nucleares, pode estar à espreita nas proximidades. O jogo de poder está em plena ação, mas o que ocorre quando essa força se prova insuficiente? A Rússia acaba de descobrir. Vladimir Putin sofre mais uma humilhação enquanto um submarino russo apresenta problemas em águas do Mediterrâneo. O que é pior, esse incidente expõe a degradação da marinha russa. Em 28 de setembro, o jornal Economic Times foi um dos primeiros a relatar que um submarino da classe Kilo havia quebrado em águas mediterrâneas. O Novorossiysk, parte da frota do Mar Negro da Rússia, foi designado para missões de combate. No entanto, agora, ele se tornou um pato manco. Um grave problema técnico o deixou sem funcionar. Mas essa falha técnica, segundo relatórios, envolve um vazamento massivo de combustível, o que significa que o submarino pode estar condenado. O Novorossiysk emergiu no Estreito de Gibraltar, e ninguém a bordo pode solucionar a questão. De acordo com a falta de especialistas, mesmo que um estivesse a bordo, o submarino não possui as peças necessárias para o conserto. O tempo está se esgotando. Se as reparações não forem feitas rapidamente, o submarino poderá explodir, levando a vida de 52 tripulantes, além de afundá-lo para sempre. A situação se agrava com a informação do canal de Telegram VCH Kaugpu, que revela que o combustível está vazando diretamente para o porão do submarino, sem peças sobressalentes ou especialistas a bordo para realizar os reparos. O combustível que vaza é provavelmente diesel, o que representa um risco elevado, pois, mesmo que tenha um ponto de ignição relativamente alto, pode pegar fogo em um piscar de olhos com uma faísca. E a situação é ainda mais preocupante, porque cada respiração dentro do porão vaza vapores nocivos, causando tonturas e problemas cardíacos. O pesadelo não termina por aí. O canal VCH Kaugpu adverte que o grande acúmulo de combustível gerou um perigo explosivo. A tripulação está considerando bombear o combustível diretamente para o mar, o que, além de comprometer a operação do submarino, também pode causar uma catástrofe. Um pequeno erro, uma simples faísca, e tudo pode acabar em tragédia. A condenação se intensifica à medida que a realidade inegável invade. A perda do Novorossiysk se tornaria uma humilhação sem precedentes para o Kremlin. Imaginem, em vez de ameaçar os países da costa mediterrânea da NATO, o submarino agora está à beira de um colapso total em suas águas. Isso não é um acidente isolado, lembremos do desastre do Kursk, onde vidas se perderam e um silêncio ensurdecedor dominou o cenário. Será que a história se repetirá? A verdade é que a arrogância de um sistema que se considera invencível pode ser seu maior inimigo. A posição de Putin, que nunca aceita ajuda ocidental, agora se torna ainda mais frágil. A dúvida paira: a tripulação do Novorossiysk terá a chance de sobreviver ou será apenas um capítulo sombrio na história da Marinha Russa? Você já se perguntou se um submarino russo pode ser a chave para encerrar o tráfico de drogas que ameaça a América? Se a Marinha da Rússia falhar, quem garante a segurança do Mediterrâneo? Originalmente, identificando o alvo-chave no solo venezuelano, a Força Aérea conduzia ataques de precisão para apagá-los do mapa. A inteligência detalha instalações de cartéis, rotas de tráfico e redes de contrabando em toda a Venezuela. A promessa era clara: cessar o fluxo de drogas que mata pessoas nos Estados Unidos. Mas o que acontece quando o próprio exército russo se torna vulnerável? Em 28 de setembro, um submarino diesel-elétrico da classe Kilo, chamado Novorossiysk, que faz parte da frota do Mar Negro, desabou no Mediterrâneo. Entre 65 submarinos no arsenal russo, ele representa um perigo iminente. O sub, com 242 pés de comprimento, 17 nós de velocidade máxima e 6.0007.500 milhas náuticas de alcance, carregava 18 torpedos e a capacidade de lançar mísseis ou minas. Um vazamento massivo de combustível, provavelmente diesel, deixou o compartimento úmido, perfumado com a fumaça tensa de óleo quente. O cheiro de queimado já se espalhava, e o som de metal rangendo ecoava nas câmaras. Se não for reparado,
o combustível pode entrar em combustão, ameaçando a tripulação de 52 homens e a própria estrutura do sub. Os especialistas dizem que não há peças de reposição nem técnicos qualificados a bordo. A única esperança seria enviar uma equipe de resgate antes que a bomba exploda. Mas quem responderá? Se a Rússia negar ajuda, o que fará a comunidade internacional? A situação parece um palco de desastre iminente, um submarino em ruínas, a possibilidade de um incêndio marítimo e o risco de que o combustível vazado espalhe toxinas pelo Mediterrâneo. O que acontecerá a seguir? Tudo indica que a luta contra o tráfico de drogas atingiu um ponto crítico. O governo dos Estados Unidos deixou claro, não aceitará mais que cartéis inundem o país com drogas letais. E, se for necessário, não hesitará em lançar ataques com drones, mísseis ou até ações militares mais duras na América do Sul. Essa ofensiva americana pode desestabilizar o regime de Nicolás Maduro. Ele e altos membros do seu governo têm conexões suspeitas com os cartéis. Se as forças americanas começarem a atacar esses grupos criminosos, os próprios cartéis podem perder a confiança na liderança atual. Isso aumenta o risco de uma revolta, golpe de Estado ou uma transformação completa no comando do país. Surge a possibilidade de substituí-lo por alguém disposto a colaborar com os Estados Unidos e combater o tráfico com mais rigor. As próximas semanas prometem intensificar essa guerra oculta, com consequências devastadoras para os cartéis venezuelanos e seus apoiadores. A única dúvida que fica no ar, quando e onde será o primeiro golpe dos Estados Unidos? Para entender como chegamos a esse momento tenso, vale a pena acompanhar os episódios anteriores. Neles, vimos como a Venezuela tentou provocar a frota americana com jatos F-16 e como Maduro prepara seu povo para um confronto aberto contra os Estados Unidos. O relógio está correndo, e o mundo observa, esperando pela faísca que poderá acender um conflito explosivo de proporções imprevistas. O futuro da América Latina pode mudar para sempre, e a pergunta que não quer calar é: conseguirá o poder americano realmente deter essa ameaça ou estará à beira de um conflito ainda maior?